O que nos faz desejar certas coisas e rejeitar outras? O que é a liberdade humana e o livre-arbítrio? Salve Maria, eu sou Theo Aquino, e hoje daremos continuidade à nossa série, a Suma Teológica de Santo Tomás, em forma de catecismo, de Tomás Peggs. Una veritas. Nesse episódio, vamos falar sobre as faculdades afetivas, a natureza da vontade e o mistério do livre-arbítrio. Nos capítulos anteriores, vimos que as faculdades cognitivas são aquelas que nos fazem conhecer. Agora vamos falar sobre as faculdades afetivas. Mas o que são as faculdades afetivas? São a capacidade que o homem tem de se inclinar para aquilo que as faculdades cognitivas lhe apresentam como bom, e de fugir daquilo que elas lhe representam como mal. Em outras palavras, enquanto a cognição conhece, a afetividade busca ou repele. E quantas são essas faculdades afetivas? Elas dividem-se em dois tipos, correspondendo exatamente aos dois tipos de conhecimento que estudamos no capítulo passado. Temos o apetite sensível, que responde aos sentidos e ao conhecimento sensível, e a vontade, que responde ao conhecimento intelectivo e superior. A vontade também pode ser chamada de apetite, mas em um sentido muito mais nobre e espiritual. E entre o apetite sensível e a vontade, qual é a faculdade mais perfeita? Sem dúvida, a vontade. E é justamente na vontade que repousa a chave de uma das maiores características do ser humano: o livre-arbítrio. Se o homem possui livre-arbítrio, isso se deve à sua vontade. E por quê? O catecismo explica que a nossa vontade só atinge a plenitude diante do bem perfeito e absoluto. Como as coisas deste mundo são apenas bens parciais e limitados, nenhuma delas tem o poder de forçar a nossa escolha. É por isso que, diante das coisas materiais, a vontade humana continua livre para agir, escolher ou recusar. Mas a liberdade humana não reside exclusivamente na vontade, e sim na vontade unida ao intelecto. O intelecto apresenta o bem e pondera as ações, enquanto a vontade escolhe. É essa união entre inteligência e vontade que constitui o livre-arbítrio. E é por ser dotado de livre-arbítrio que o homem ocupa uma posição única no universo. É o homem o rei da criação neste mundo corpóreo? Sim. Todos os outros seres materiais são inferiores ao homem por natureza. Plantas, minerais e animais foram todos criados para servi-lo, na peregrinação que ele deve empreender nesta terra, até retornar ao seio de Deus, de cujas mãos amorosas ele veio. Deus não apenas nos criou, mas nos dotou de inteligência e vontade, para que possamos escolher livremente o bem supremo, que é o próprio Deus. Que tenhamos a sabedoria e a humildade de usar nossa liberdade para escolher sempre o caminho do Senhor. Salve Maria!